Fala, povo. Hoje nós vamos de placa de desktop, uma B360M Aorus Game 3 GB. Não está ligando, ela apenas pisca o LED vermelho, não liga. Vou apertar o power e aqui a gente vai ter o LED vermelho e a máquina não liga. Não sei se deu para vocês ver, porque tem um reflexo bem onde fica o LED. Ó, o LED vermelho acende. Deixa eu colocar uma ventoinha só para ficar melhor. A ventoinha fica melhor de vocês entenderem caso o LED não dê para ver, ó. E aí, liga e desliga e acende aqui o LED vermelho. Mesma coisa. Aqui, pela ordem dos LEDs, está acusando o erro de CPU, certo? Vamos ver se temos curto aqui. Vamos ver se temos curto aqui na entrada 12 volts do processador. Eu vou ligar o multímetro aqui, que eu não tinha ligado. Só um momento. Pronto. Multímetro em escala de diodo. Show. Não temos curto. Não temos curto. Pelo menos aqui na entrada a gente não vai ter curto. Eu vou tentar ligar ela sem essa conexão, só para a gente ver o comportamento. Ligar a fonte. Vou apertar o power novamente. Vou tirar do reflexo aqui. Mesmíssima coisa. LED vermelho. E ela liga e desarma. O cliente me falou que já havia sido feito um reparo na linha de 12 volts do processador. Olhando a olho nu, eu não consegui pegar nada, pedi para ele me dizer qual era, e aí ele falou que essa placa não era dele, né? Era de um colega dele e parece que ele está comprando, alguma coisa assim, tá negociando com ele, enfim. Mas a olho nu, a gente não pegou aonde que está essa solda. Deixa eu ligar o microscópio aqui, que eu tirei a fonte dele para carregar a bateria da, da parafusadeira. Então, a gente vai olhar aqui, vocês vão ver comigo aqui os 12 volts, né? E vão ver também que não tem, pelo menos eu não, a olho nu eu não vi aonde que ele mexeu, né? Vocês vão acompanhar comigo que realmente, ó, não tem nada, os MOSFETs estão inteirinho, bonitinho, não há resíduos de solda. Tem um pedacinho aqui, mas deve ser do thermal pad do VRM. Ó, todos os MOSFETs aí, ó,
Não há solda nos capacitores, nos fusíveis, ó, nos drivers também. O que eu vi de mais anormal e que acontece bastante, se eu continuar postando vídeos aí, vocês vão ver que chega com muita frequência, é placa oxidada. E na região, eu acredito que não é nem muito pela região, é mais pela falta de cuidado do usuário. E fica bastante tempo sem fazer revisões periódicas. Acaba acontecendo esse tipo de problema. Quando para, aí traz para ver o que é, né? Em vez de fazer apenas uma limpeza. Pronto, a olho nu a gente já estava observando aqui, ó, a situação desses pinos e vendo que ele poderia ser o causador do problema. Como ele está muito oxidado, eu vou fazer a descarbonização, porque na hora de passar a solda aqui, ele não vai pegar, ele não pega bem. Então, como vocês já conhecem, a gente vai usar aí o descarbonizante da Wurth. Ele é top. Tem outras marcas, mas esse daqui considero o melhor do mercado. Coloco, deixo agir um tempinho. Começa aqui a passar a escovinha de aço. Não passo com muita força. É mais como se fosse uma lixa. Passar com muita força vai riscar muito a placa. Vai comer essa camada de tinta que tem aqui na placa-mãe e fica bem feio. Então a gente passa aqui, ó, lixando, só como uma lixa, assim, ó. Vou dar mais uma demão aqui do produto. No máximo 3 demãos do produto já a gente já consegue finalizar e dar uma cara nova ao CI que antes estava oxidado. E também para facilitar aí a ressolda. Senão a gente não conseguiria ressoldar. Ao meu ver aqui não há necessidade de mais produto. Já está do jeito que a gente gosta. E agora eu finalizo com álcool mesmo, para tirar o excesso do produto e também para tirar essa sujeira, essa oxidação que outrora estava aqui nesses pinos e agora ela se espalhou pela placa, tendo em vista que eu acabei de lixar, né, entre aspas. Então toda essa sujeira está aqui, ó, espalhada na placa-mãe e com papel higiênico ou um cotonete a gente vai fazendo essa troca, transferindo aí da placa-mãe para cá. Ela vai sair ela sai no papel, né? Ou no cotonete, dependendo aí do que a gente usar. E aí, como eu disse, ó, o CI ele já está com uma cara nova. Se a gente olhar assim, fica até difícil dizer qual é o pino que antes estava com aquela oxidação, ó, qual eram os pinos. E agora a gente vai fazer aqui uma ressolda. Eu vou fazer em todos os pinos, apesar de que os mais ruins eram esses daqui que eu estou passando agora, mas aí a gente já aproveita e faz uma coisa mais completa.
Já fiz a ressolda dos quatro lados aí do componente. Agora vamos fazer uma limpezinha. Aqui ficou um pino junto um do outro, né? Tentar tirar no ferro mesmo. Agora sim, pelo menos olhando por cima com a visão do microscópio, nós não temos mais pinos unidos. Agora eu vou precisar olhar com a lupa, e com a lupa, o microscópio a gente vê de uma forma mais quadrada, né? Uma forma 2D, só de cima, e aqui na lupa eu consigo visualizar de uma forma 3D. Então eu vou dar uma olhadinha aqui e já foi. Ver esse outro lado. Às vezes ficam os fiapos do cotonete, aí ele pode se confundir com um pedacinho de solda, então tem que limpar bem, que também tá de boa. Também tá de boa. Também tá de boa. Agora nós vamos ligar e ver se o sintoma vai mudar para melhor, né? Ou qualquer alteraçãozinha.
aí a gente meio que sabe que está no caminho certo da análise. Se não mudar nada, porque o problema está em outro setor, fazer a ressolda não foi à toa, porque essa ressolda é um procedimento bom. Vou desligar essa lâmpada de teto que fica refletindo muito aqui. Fazer a ressolda é bom, mesmo que não venha a resolver o problema, mas fazer a ressolda é bom. Vou ligar a fonte aqui, vou startar, mesma coisa, tentar novamente. Dessa vez ela pelo menos deu uma, ó, tá dando uma piscada, ó. E agora ela tá dando erro de memória, processador esquenta. Pode ser que dê vídeo. Vamos só esperar ele fazer esse loopzinho aí. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu tirar as duas memórias, colocar o speaker. Deixa eu ver se está certa a pinagem. Tá certo, mais ou menos, tá certinho. Vou ligar a fonte, já tá ligada. Agora eu vou dar o power button. O, a ventoinha já tá diferente, ela tá ligada de forma constante. Ó, deu erro de memória porque eu removi as memórias. Essa placa já está funcionando. Agora a gente já sabe que essa placa está funcionando. E agora o que a gente pode fazer? Fazer uma limpeza aqui nos slots da memória. Vou limpar a memória com a borrachinha. Passar a escovinha. Escovinha de aço, porque como a placa já chegou com oxidação, pode ser que agora não esteja reconhecendo a memória, porque o slot da memória está oxidado. Então passei a escovinha de aço. Agora nós vamos ligar. Deixa eu pegar um dissipador aqui, colocar no processador, ligar de novo. Temos o LED vermelho ainda. Ligou e desligou. Ligou novamente. Então, como vocês viram aí, ó, o sintoma mudou. Agora é só esperar o bip no USB teste. Pronto, a máquina resolvida. Temos o bip no USB teste. Deixa eu ver se esse processador tem gráfico integrado. Desligou, possivelmente esquentou, né? Deixa eu ver se ele tem gráfico integrado. É uma máquina com processador F. Então, ele não vai ter gráfico integrado. Não vou conseguir mostrar para vocês ele dando vídeo agora, porque a minha placa de vídeo ela cismou em parar.
tem uma outra placa de vídeo lá na loja. Esses reparos eu faço na minha casa, eu trouxe a bancada para casa. E aqui por enquanto eu vou estar sem uma placa de vídeo para testar, mas vou ligar de novo. Vou deixar o microfone perto do USB teste, e aí vocês vão ver que ele vai dar o bip, tá bom? Eu acredito que ele não ligou porque ele desligou por causa da alta temperatura. Até baixar a temperatura, ele não vai deixar o equipamento ligar. Então eu vou dar um reset aqui no botão de power, vou segurar por alguns segundos para ele desarmar essa proteção. Acredito que já desarmou. Deixar a ventoinha até aqui em cima para ver se refrigera alguma coisa. Vou ligar agora. Aparentemente, ela voltou o mesmo sintoma. Liga, mesmo sintoma. Então, não foi resolvido nada. Voltou o mesmo sintoma. Vamos seguir na análise. Deixa eu ligar sem a memória. Sem a memória, mesma coisa. Vamos ver como é que está o processador. Não temos pino torto. Às vezes eles estão tortos e acabam encostando no outro e dá esse tipo de problema. Ligue, vai dar esse errinho aí. Quando dá o erro, a máquina trava no CPU. CPU erro, né? O LED do processador. Só que, como a placa está oxidada, pode haver oxidação aqui no processador. Então, estou usando aqui a borrachinha, o lado que tem uma lixazinha. Nós também temos a lixa mesmo. É uma lixa bem fina, mas eu não tenho aqui comigo. A gente tem lá na loja. Os meninos também usam a lixa e também tem a borrachinha. Mas existe uma lixa, ela é bem fina, não me lembro qual é, mas é bem fina mesmo. Pode chegar numa loja de construção e pedir a lixa mais fina que tiver lá. Vamos ver agora se muda alguma coisa. Vou deixar sem as memórias. E aí a gente vai focar no bip.
Vamos deixar ela só no bip mesmo. Ligar a fonte. Agora deixa eu trazer ela para cá para pegar o LED. Apertar o power button. Ó, ela permanece ligada e possivelmente agora vai funcionar normal. Vai ligar de novo. Não ligou. Deu o mesmo problema. Achei que ela iria ligar. Vamos ver como tá as tensões dessa placa. Como chega muita placa oxidada e a maioria dos casos é apenas isso, eu acreditei que só essa desoxidação iria resolver. Como não, não tem problema. Aprofundamos a análise e seguimos. Colocar o multímetro em voltagem. A fonte já está ligada. Não sei se aqui é os 5 volts. 5 volts. Memória. Eu acredito que está chegando aqui 1.2, só que é tão rápido que não dá para vocês ver aí no multímetro, mas no painel do meu multímetro, no painel do meu multímetro, eu consigo ver que temos a voltagem. Só que agora a placa entrou em proteção. Eu tenho que apertar o botão aqui por uns 10 segundinhos para ela desarmar a proteção. Tem muita oxidação aqui, ó, nesse circuitozinho. Qualquer coisa a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Mais uma vez foi feito um reparo aqui nos 12 volts, mas não consigo encontrar nada. Temos um jumper aqui. Parece que é o LED é o jumper dos LEDs. Então não vai mudar nada no funcionamento aí da máquina. Vamos ver agora se eu consigo pegar essa voltagem. 1.2. Como eu resetei, ela ligou e vocês ouviram o bip. Ela ligou e deu vídeo. Esse é um dos problemas mais chatos de estar
na bancada. E a hora funciona, a hora não funciona. Ela deu 1.2. Agora vamos ver se ela vai funcionar agora. Ó, 1.2 e vai funcionar. Tá aí, ó, tá bipando, erro de memória. Então ela ligou e identificou que está sem a memória. Então a placa estava funcionando. Como eu falei, esse é um dos problemas mais chatos para estar na bancada. Para não ficar um vídeo muito longo, o que eu posso fazer? Vou ficar tentando aqui ligar até dar o erro. E quando eu encontrar o erro, eu volto e mostro para vocês onde está o erro. Senão o vídeo vai ficar muito esticado. Então, pessoal, eu vou tentar ser direto ao ponto para não ficar um vídeo muito longo, né? Porque, é, temos 1.2, nós temos 1.2 de memória, 2.5 vai para a memória, fase do PCH temos, não temos as fases do GPU do processador e não temos VCCSA e VCC. Aí, a prova disso que a gente não tem, que a gente não vai ter as fases do processador. Eu vou ligar aqui, vocês vão ver que ele não vai esquentar. Isso não é normal. Vou pressionar o botão de power. Ó, esse 6 aqui do HDMI dá uma leve aquecida. Aqui no PCH, ó, aquece, mas o processador não aquece. Então, a gente não tem realmente, comprovando para vocês que não temos a fase as alimentações do processador. Novamente, eu vou apertar aqui o botão power. PCH dá uma leve aquecida. Processador não muda nada, morno, morno, ó, tudo preto. E o PCH deu uma leve aquecida. Então, vocês estão vendo aí, realmente a gente não tem as fases do processador e evita que eu tenha que medir um por um para não demorar muito, né? Aí aqui o cara que vai gerar o VCCSA e o VCC, aí é esse cara e vem bater aqui e aqui no source desses MOSFETs. Mostrar para vocês aqui no esquema elétrico, tá aqui. Deixa eu mostrar no board view que é melhor. Pronto, no board view fica melhor. Aqui no pino 3 nós temos que ter a habilitação de VCC-SA. Eu tive olhando aqui, ó, essa queda de tensão que vai ter aqui, ele vai ter uma saída de por volta de 1 volt, certo? Então, esse pino 3 tem que ter por volta de 1 volt. Por quê? Porque aqui no esquema elétrico, ele nos mostra que vai chegar a 2.5 aqui, vai passar por esse divisor de tensão e vai ter uma queda e vai chegar a 1 volt no pino 3. Do mesmo jeito aqui, 2.5 vai ter essa queda e vai chegar aqui no pino 5 por volta de 1 volt. Vamos olhar aqui o pino 3, que no caso vai ser esse cara aqui. Eu vou medir no pino 3, 1, 2, 3. Vou pressionar o power. Tentou dar atenção e de novo ele tenta dar um valor bem tranquilo. Quando ele dá esse valor, possivelmente aqui a gente vai ter o VCC-SA, porque o pino 3 é o habilitador do VCC-SA. Não gerou nada. Ó, ele está tentando gerar porque está tentando chegar ao valor aqui. No pino 5 do VCC-IO, ó, ele chegou. Vamos ver se está gerando.
também não está gerando. Ó, não sei se apareceu aí na tela de vocês, mas no meu multímetro ele chega a dar 2,5, um valor totalmente diferente do que é para ter aqui, por volta de 1 volts. Ó, deu 1,8 agora, é porque é tão rápido que às vezes não aparece aí na tela de você, mas no painel do multímetro mesmo aparece. Já aqui no pino 3 ele não tem essa oscilação, ele dá certinho por volta de 1 volts, ele não chega a passar de 1 volts. Então, pelo menos eu não vejo isso, né, acontecendo com, ó, ele dá 1,0. E quando ele dá esse 1,0 aqui no source do VCCSA, deixa eu ver aqui se eu estou medindo certo. Isso, estou medindo certo. Quando ele dá essa tensãozinha de 1 volts no pino 3, se a gente vier aqui ó, no VCCSA, a gente tem VCCSA. Ó, ele chega a dar um valor bem próximo de VCCSA. E aqui no esquema elétrico está dizendo que é 1,05, tá aqui, ó. Então a gente quase temos esse valor aqui, é porque é tão rápido e ele dá e cai, tá aí, ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente tem o pino 3, que é a habilitação do VCCSA. Isso quando a gente tem, né? Aí ele dá. E quando não tem, ele realmente não vai dar. Porém, ó, o pino 5, a diferença como é gigante. Ó, o pino 5, ó, 1,7, 1,8 e às vezes dá 2,5. Isso aí pode ser solda fria aqui nessa região. Pronto, não é aqui, né? É no pino 5 que a gente tá o problema, que é aqui nessa linha. Pode ser que esse resistor esteja caído, que solda fria esteja ruim. E aí está passando 2,5 direto, porque ele não está fazendo a queda resistiva. Então agora eu vou basear a minha análise aqui nessa região. Eu vou procurar o DDR1. Vamos lá no Board View. DDR1. Pronto. Esse é o DDR1. Agora eu vou procurar ele na placa-mãe. Vou procurar ele na placa-mãe. Ele está do lado de DCU1, que é exatamente aquele CI que gera VCCSA. Deixa eu ver aqui. Estou tentando identificar ele aqui no Board View. No 8, ele está reto com o pino 8. Tem um capacitor do lado. E tem ele. Pronto, está aqui. A gente já vê que tem assim. Dá para ver que tem oxidação. Tá bem feinho o resistor, ó, aqui, ó. Certo? Mas vamos ver os valores que a gente tem em cima dele quando eu pressiono o power. Vou pressionar o power agora. Na verdade, ele já está com 2,5. Deixa eu desligar aqui. Apertar o power para cair essa tensão. Pronto. Placa zerada. Liguei a fonte. Então ele já está gerando esses 2,5. Desse outro lado aqui é onde deveria ter a queda de tensão. E aí ele está dando 290 milivolts. Vou pressionar o power. E ele dá o 2,5, que é aquele valor que a gente não quer que tenha. Agora deixa eu ver aqui no esquema elétrico. DDR3. Vamos ver quem é o DDR3.
esse cara aqui, ó. E desse outro lado ele deve estar aterrado. Deixa eu ver aqui no microscópio. Possivelmente o DDR3 é esse cara aqui mais abaixo. No caso é esse. Vamos ver se ele está dando continuidade com as trilhas. Deixa eu desligar aqui a fonte. Beleza. Essa trilha bate nesse capacitor. Na verdade, o final da trilha vai ser aqui no pino 5. Então eu vou medir no pino 5 até aqui, ó. Então nós temos aí, a trilha está indo até lá. Vamos ver se esse resistor está tendo terra. Ele tem terra. Então assim, para isso estar acontecendo, possivelmente algum dos dois resistores estão alterados. Vamos ver aqui o valor de DDR3. Está dizendo que é 10K. Vou medir na placa. Só para ter uma base, mas a gente vai ter que remover. Colocar em escala ohms. Vou medir DDR3. Está dando um valor bem próximo do que deveria ter. Agora vamos medir o DDR1 16K. Procuro não medir em cima do resistor, porque às vezes a gente acaba fazendo força em cima dele e ele está com solda fria, algo do tipo. E aí a gente tem um resultado errado. Então, quando eu coloco aqui em cima e a gente aperta para encostar na solda, a gente acaba tendo um resultado errado. Esse, que é o DDR1, me chamou a atenção, foi ele que me chamou mais a atenção. Então eu vou afastá-lo. Na verdade, desde o começo ele já tinha me chamado a atenção por essa oxidação. Então eu vou afastá-lo para medi-lo fora do circuito para ter a resistência real do componente. Resistor fora do circuito. Eu preciso esperar esfriar para me medir, senão vai dar valor alterado. E aí eu volto já. Vou colocar essa minha ventoinha em cima para esfriar. E aí eu volto já fazendo a medição, beleza? Já deu uma esfriada legal. Vamos ver se dá para a gente pegar o valor real aí do componente. Novamente, eu não vou medir direto nele para não dar um valor falso, senão a gente acaba apertando ele. Tá dando aí os 16K que deveria dar. Deixa eu medir agora ele, que ele está fora do circuito. Também está dando os 10K que deveria dar. Muito estranho. Eu vou ressoldar, vai que era uma solda fria. Vou ressoldar eles dois.
Novamente esperar esfriar. Pronto, ó. Voltamos. É, nem limpei e nem vou limpar agora, não agora. É, conectar o multímetro aqui que eu tinha desconectado e a gente vai ligar para ver o que acontece. Porque os resistores estão bons, não está tendo a queda de tensão, pelo menos por agora os resistores estão bons, né? Na pior das hipóteses eu ainda posso trocá-los. Então, em teoria, os resistores estando bons, o motivo que pode fazer não ter essa queda de tensão é solda fria. E às vezes ainda dá, né? Que é quando o computador liga. Então, por isso que pode ser solda fria. Vamos ver agora. Que era o pino 5, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos medir direto no pino 5 e vamos ver se a gente tem aí a queda de tensão. Tá em escala ômica. Eu vou colocar em voltímetro. Vou colocar no pino 5. A ponteira está aterrada. Vou dar o power. Agora nós temos aí a tensão de 900 milivolts. Ele deu a queda, o reset, né? Que ele faz esse reset. Estabilizou os 900 milivolts. Agora, ó, ouviram o bip do speaker? Agora deu, essa placa tá dando vídeo. Se nós viermos agora no pino 3, que a gente estava medindo antes, ela, ela desligou porque está sem o dissipador, certo? Mas aí, ó, a gente tem e a gente vai ter quem? Vamos ver quem é a saída. A saída deles, VCC SA é o pino 2, VCC SA é o pino 2, ela vai ligar de novo. Ela desligou porque infelizmente o processador esquentou. Mas aí, ó, se a gente colocar aqui na câmera térmica, olha só o processador como que tá agora. Tá amarelado igual o chipset. Então agora a gente tem as fases do processador. Deixa eu colocar uma das memórias. Agora sim, eu acredito que a gente vai ligar essa máquina várias vezes e ela vai dar vídeo. Deixa eu ver se eu coloco a bateria CMOS para não ficar mais dando esse reset toda a vida que ligar, certo? Bateria CMOS está boa. Deixa eu medir aqui. Beleza. Então acredito que agora ela não vai ficar mais resetando, não. Ela pode ficar resetando porque não tem o boot. Aí ela não dá boot, vai dar aquele erro e fica resetando, resetando, resetando até achar o boot. Mas eu acredito que não. Acredito que agora vai ligar e vai ficar estável. Vou colocar aqui o USB teste. Vou colocar o microfone perto do USB teste para vocês ouvirem o bip, certo? Liguei a máquina. Acredito que deu para vocês ouvir o bip, ó. A ventoinha está girando. Antes ela parava, né, de girar. Tava tentando deixar esse dissipador aqui, porque ela fica esquentando e desliga. O processador esquentou e desligou, vocês viram? Então, por isso que eu estou deixando a ventoinha aqui. Vou ligar de novo.
Acredito que deu para vocês ouvir o USB BIP e também o speaker da placa-mãe. É como eu falei. Agora, todas as vezes, se nós ligarmos, o computador vai funcionar. Eu vou desligar o speaker e agora eu vou ligar só com o USB BIP para vocês ouvirem. Liguei ela. Vocês podem ver que agora o cooler não vai ficar mais desligando, fica no loop, ele liga e fica de forma contínua. E o USB BIP deu certo. Eu vou tirar e colocar. Essa ventoinha quase caía. Quase um acidente. Mas deixa eu dar um reset aqui, ó. Ela vai bipar. Pronto. Eu acredito que agora sim a placa está resolvida. Espero que vocês tenham entendido aí a análise, né? A placa tem bastante oxidação. Quem vai finalizar esse retrabalho é os meninos lá na loja, certo? E eu já tenho que pegar outra máquina. Ó, pessoal, mostrar para vocês aqui na minha outra bancada, para vocês verem que realmente ficou 100%, ó. Vou ligar aqui. Ligou, agora é só esperar. E tá aí.